Pode. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morgulhos. Dessa vez para falar sobre um dos episódios mais absurdos e incríveis da história das séries de Game of Thrones. Eu me arrisco a dizer, a gente teve episódios muito fortes de House of the Dragon, mas eu me arrisco a dizer que nenhum de House of the Dragon chegou nesse nível. A gente tem aqueles de Game of Thrones, Hard Home, Batalha dos Bastardos, Ventos do Inverno que chegam ali. Mas é um negócio surreal e para bater esse papo comigo está ela, Vit Cunha. E aí, Vit? Galera, só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Cinema. Eu não. Nossa senhora, teve um dia que eu me senti o meme do cinema. Foi assistindo esse episódio. O Marcos falou tudo. Realmente, uma das melhores adaptações de qualquer coisa de Westeros que a gente viu até o momento. Esse episódio bateu assim, de todos os jeitos certos. Vem pra provar que o texto de George R. R. Martin não precisa de dragão para ser excelente. Bom demais. Nunca precisou, nunca precisou. E assim, era um daqueles episódios que é o crucial da temporada. Se você for ver a temporada baseado em notas de IMDb, por exemplo, ela é tudo aquilo que o Ira Parker prometeu, que ele falou que a série ia ser uma crescente. Este episódio está com nota 9.7 no IMDb. Os 3 episódios que eu citei de Game of Thrones, eles têm nota 9.9, que é o ápice das produções de TV. Não existe nota 10 no IMDb, é um negócio impossível. E aí esses 3 episódios de Game of Thrones estão nesse nível de 9.9. E nós temos um 9.7 agora de Cavaleiro dos Sete Reinos, que simplesmente ele vai numa crescente bizarra, né? Ele é surreal, ele começa com as estrelas ali e ele termina do jeito que terminou, com uma das cenas mais absurdas que a gente teve na história dessa produção. E assim, Vit, já vou te falar aqui agora que a gente vai fazer um exercício pro final do episódio, então você já vai aí pensando. Quais dragões de House of the Dragon combinariam com os Targaryen de Cavaleiro dos Sete Reinos? Vai pensando, aí no final a gente fala os nossos palpites aí. Combinado, combinado. Demorou? Então, ó, o episódio começa todo escuro, né? As estrelas ali no céu, o Duncan preso. E aí nós temos Aegon Targaryen. Não dá pra chamar mais ele de Egg aqui, porque é a outra postura. Sempre bom lembrar que o Dexter, o ator que faz o Egg, ele quase foi o Draco Malfoy na série Harry Potter. Tá? E aqui a gente já vê Sim. a classezinha dele, né? Nossa, mano, eu juro por Deus. Teve uma pessoa que comentou, acho que foi em um dos vídeos, acho que foi no episódio passado no YouTube, tipo, que falou sobre Malfoys, eu acho. Eu não lembro, acho que foi alguma coisa assim. Eu falei, sim, Draco Malfoy total. É muito isso, essa dinâmica. Nossa, e ele teria ficado incrível. Inclusive, né, que perda pro elenco de Harry Potter, mas eu nunca vou ficar triste, porque essa cena. Essa cena, pra mim, ela definiu o episódio inteiro. Quando começou, como você falou, quando teve a transição do céu para pro teto da tela, e que tipo, não, velho. E daí quando ele começa a chorar, quando fica o olhinho dele refletindo aquela lágrima. Gente do Isso céu, me que pegou. momento. Isso me pegou. Eu chorei bem nesse momento aí, tá? Eu chorei. 100%. Puta, a hora que ele começa a tipo, pedir desculpa. E o Duncan fala tudo aquilo que a gente falou. E o Baylor também depois, né? Que foi meio egoísta da parte dele. E a gente vê ali a inocência da criança, que não imaginava essas consequências. A gente falou também no outro episódio. Briga de Targaryen com Targaryen é uma coisa. Quando envolve uma pessoa de fora, essa pessoa sai muito prejudicada. Eu acho que o Egg não tinha noção disso até hoje, né? E agora ele tem. Pô, é muito bom essa primeira conversa dele com o Duncan meio puto, né? Ele, eu nunca ouvi falar de um príncipe Egg, não sei o que. Ele, não, um diminutivo pra Aegon. Aí o Duncan já, quantos Aegons foram reis, né? Ele, 4. E isso aqui, sempre pode reforçar, tá contando o Aegon II de House of the Dragon, porque mesmo que por acaso, eventualmente, ele não termine como rei da Dança dos Dragões, na primeira temporada, quando ele já passa a perna na Rhaenyra ali, ele já é rei. Naquele momento que Ele a já foi Meleys. coroado. Naquele momento que a Meleys dá uma baforada de calor na cara dele e podia matar todo mundo ali, ele já tinha sido coroado, então ali já conta como um rei. E aí depois tem o terceiro, que eu nem lembro direito quem é, e tem o quarto, que é o vô do Baylor agora, né? Não é o vô do Egg, é o bisavô do Egg. E aí o Egg é um É outro aquele Egg. cara excelente que a gente já falou em alguns episódios passados, que foi a raiz da rebelião Blackfire, foi tudo culpa dele. Ele e Exato. seus muito O bastardos. cara teve 1 milhão de filhos, alguns legítimos, a maioria bastarda, e aí deu treta. E assim, além desses 4 reis, tiveram outros Aegons que não foram reis.
os Aegons que recebem um numerinho no nome são reis, né? Então, sempre bom lembrar, não é que só existiram 4 Aegons, existem muitos Aegons, alguns não foram reis, se você não é rei, você não recebe o númerozinho no seu nome, é isso. E aí depois, primeiro que o Egg já chega assim, deixem a comida e saiam. Eu falei, caralho, nossa. Nossa, o Dexter é foda. Ele com a roupinha, mano, muito bom, muito bom. E o Duncan também, né? Os dois, desde o começo a gente tá falando isso, eles entregando demais na interpretação aqui. E aí o Egg fala, meu tio quer falar com você. E aí a gente tem essa dimensão, né? Meu tio quer falar com você. Aí ele, que tio? Seu O filho. Baylor. Ah, tá, o herdeiro do trono de Perdeu. ferro. É, Família tranquila, né? Ai, que legal. muito bom. E aí, o que você Não, achou desse, ele. desse momento do Baylor aí? Dele falando, ó, ele tinha que ter me chamado, ele errou, não derrube o vinho. E o A Duncan gente defendendo, tem. né? Ele não vai derrubar o vinho. Ele Esse momento, é o que acho que de todos os episódios ele definiu. Eu acho tão bonito o jeito que eles. Porque tem tantas séries e filmes em que a gente estabelece relações, e que daí, quando acontece qualquer tipo de momento emocional entre pessoas, se essa relação não é bem construída, o público não vai sentir, né? Tipo, seja em um relacionamento, quando tem um término, ou um afastamento em questão familiar, etc. Se você não construiu aquilo bem, o público não vai ligar. E a gente vê ali uma relação que é quase mágico para mim ver um roteiro em que isso foi estabelecido tão bem em 4 episódios, a ponto de chegar aqui e a gente sentir o tanto de traição que, né, que o Dunk já tá. Ele trouxe ali na cena final do terceiro episódio, dá para ver no rosto do Peter Clef o que ele tá sentindo. Isso sim se intensifica agora nesse começo, só que quando ele chega na frente do Baylor, ele fala: esse menino é ótimo. Você não tem que brigar com ele. Ele é dedicado, ele é X, ele é Y, porque ele continua querendo ser melhor do que ele já aprendeu. Ele entende o Egg, ele vê a inocência dele, ele pode estar com raiva, ele tem todo o direito de estar com raiva por causa de toda essa situação. Mas eu acho que é muito forte pro Dunk olhar para uma criança e realmente ter esse entendimento de que o entendimento dele de mundo pode ser maior, porque ele é um Targaryen, porque ele é um nobre, porque ele é estudado, mas ainda assim ele é uma criança. E é muito bonito esse entendimento dele, porque ele teria a oportunidade de fazer como o Sir Arlan fazia, de ter a oportunidade de punir ele, ou de colocar ele na mão da pessoa que vai punir ele, já que ele não pode. E ele não faz isso. É tão lindo, é tão bonito. Ai, cara, é muito bom, é muito bom. E o fato ali, quando a gente vê o Baylor falando para ele servir o vinho. A gente não é uma coisa estranha, né? Talvez tenha algumas pessoas que podem ter achado esquisito, do tipo, mas ele é um menino nobre, por que que não tem uma criança aleatória ali servindo esse vinho? E aí a gente se lembra da cena da própria Rhaenyra, né? Quando ela era jovem, você ter este papel de copeiro durante reuniões, estar ali como copeiro, como assistente da pessoa nobre, de fazer essa função, de saber fazer essa função, é uma coisa muito comum para essas crianças nobres, porque elas vão ficando presentes, estando ali, aprendendo modos e tudo mais, enquanto eles ainda são crianças, o que é muito importante para a educação deles. Então, é um papel que, com certeza, o Egg já teve antes, já teve em outros momentos. Exatamente. A gente não sabe há quanto tempo ele está morando em Solar Estival, porque a gente conversou em outro episódio de que o rei atual, ele deu o Solar Estival como a morada do Maker, para a família do Maker. Mas a gente não sabe há quanto tempo. Então ele teve uma vivência em Porto Real, isso a gente sabe, e nesse período ele pode ter ficado lá, e tanto, né, em Solar Estival, continuando esse papel para o próprio pai dele, né, como ele eu vou falar terceiro filho, já que o quarto filho já não tá ali, mas tipo que ele tem essa vivência. E a gente conhecendo os outros dois irmãos do Egg, com certeza esse papel não estaria na mão nem de Aerion nem de Daron, porque se tivesse na mão do Daron, ele ia beber o copo. Então eu acho que o Maker deve ter ensinado ele bem cedo sobre isso. É, exatamente. E aí é bom a gente ver essa conversa, esse momento, porque ainda cai outro problema pra cima do Duncan. O Daron falou que o Egg foi sequestrado e assim, ninguém quer saber se é verdade ou não. Ninguém, o Maker provavelmente sabe que o filho dele perdeu o outro filho dele. Ele sabe os problemas que ele tem ali com os filhos mais velhos. Um é bebaço e o outro é um baita de um merda.
Só que assim, não tem o que fazer. É a palavra de um Targaryen contra de um cavaleiro andante. E aí não tem o que discutir. E aí é muito bom que o Baelor ele mostra pro Duncan o caminho, né? Eles falam aqueles juramentos de cavaleiro, que tem que proteger os fracos e tudo mais. O Baelor é uma pessoa muito honrável, a gente viu isso desde o começo. Ele tá sendo um dos melhores. Eu só não digo que ele é o melhor personagem até agora, porque a gente tem grandes personagens aqui. Tirando a dupla principal, a gente tem o Lionel. A gente tem o Foster agora, né? Que foi muito foda nesse episódio também. Amo. Então, e aí ele fala pro Duncan, ó, quão bom cavaleiro você é. Chega lá, pede um desafio por combate, você vai pegar aquele merda daquele meu sobrinho, você arrebenta com ele e pronto. O Duncan chega pra pedir esse desafio por combate, e aí a gente vê que o Aerion, além dele ser um pela-saco, sujo, ele é covarde, né? E a gente vê como o Maker fica incomodado com a covardia do filho dele, mano. Sabe? Tudo que vai acontecendo. O Aerion foi muito bem escalado, muito bem escrito pra passar um ódio maior do que você sente dele quando você tá lendo o livro. Foi dele que falaram no comentário sobre Malfoy. Ele tem muito a energia do Draco Malfoy, total. Mas antes eu queria fazer um comentário sobre a cena anterior, de quando o Egg fala: eu queria que o Sir Duncan tivesse matado ele. E que o Baylor traz para ele. Os septões falam que né, nos deuses, né, sobre a religião deles, falam que nós temos que amar os nossos irmãos. E essa fala dele, o jeito que ele fala, dá uma imputada de que a relação dele com o Maker não é a mais simples, né? E a gente sabe que tem uma energia ali entre eles, né? Uma coisa também irmão mais velho, irmão mais novo, mas porque eles têm aquele histórico de batalha, de como as glórias foram contadas. O Maker tem uma personalidade muito diferente, né, do Baylor ali. Eu acho que deve ser muito difícil ser irmão do Baylor, é aquela coisa de você ter aquela prima que passa em federal, em concurso e não sei o quê, que sua mãe sempre fala, ai, a sua prima, não sei o que, não sei o que lá. Então deve ser uma vibe meio assim. E aí nessa cena foi quando eu me toquei e depois eu vi que tinha post sobre isso, mas eu não tinha percebido por causa da iluminação, deu para enxergar melhor que eles colocaram o Baylor com heterocromia, né? Ele tem um olho de cada cor. Eu não tinha percebido isso, e aí eu fui atrás de ver, e eles comentam que eles fizeram o Baylor assim porque o ator que faz o Valar, que é o filho dele, o ator tem heterocromia, e aí eles colocaram isso como uma característica dos dois. O que eu achei muito bom, como a gente falou, né, da árvore genealógica, de como tem essa mistura dornesa com os Targaryen, né, do pai deles, que é o rei atual, eu achei isso super interessante e muito faz todo sentido para os Targaryen, né, de existir essa heterocromia. Eu acho que existem Targaryens registrados com heterocromia, mas eu achei super legal. Aí, desculpa essa interrupção, voltando então para a cena da mesa, que é fantástica. Eu achei toda ela inteirinha super bem construída. O Lord Ashford embaixo da mesa foi excelente. Eu amei. Muito bom. E a presença do Léo Tyrell também. O Léo tá ali porque ele é o senhor da Campina. Então, onde o Lord Ashford tem as terras dele ali, no castelo dele, onde está acontecendo essa questão política, a gente vê essa bancada de julgamento, porque o Lord Ashford tá ali, e quem manda, né, efetivamente no Lord Ashford é o Léo Tyrell, ele é o suzerano do Lord Ashford. Então, por isso que ele tá ali compondo. No livro, o Daron também está nessa cena. E eu gostei deles terem tirado, porque eu gosto muito do impacto da outra cena em que o Daron chega. Então, eu gostei deles fazerem essa mudança, achei muito bom. E eu gostei também da mudança de o Maker não saber o que é um julgamento do sete. Porque também traz esse contraste das personalidades entre os irmãos, em que o Baylor, né, é uma pessoa estudada, ele se interessa, tipo, que porra que é um julgamento do 7, né? Que caralho que é isso? Mas eu também gosto que ele se vira contra o filho dele. Tipo, você tá tentando se esconder. E eu vi um vídeo excelente da Mikan de análise desse episódio. Tem coisas que a gente não consegue fazer, né, Marcos? Ela pegou o zoom do livro que o Baylor estava lendo na cena com o Dunk. E ele estava ali pesquisando sobre julgamentos por combate. Ela consegue ver ali alguns nomes, muito louco isso. Isso aqui é uma coisa que assim, eu tentei olhar, eu não consegui identificar nada, mas ela trouxe um ponto super.
Mano, não dá pra enxergar nada. Que computador ela deve ter, assim, a tela dela deve ser deste tamanho. Mas ela fala que dá para identificar alguns nomes e ele estava estudando ali julgamentos por combate da época do reinado do Jaehaerys, que quando o Jaehaerys assumiu, quando ele tinha ali 14 aninhos, tinha a questão da fé dos sete, que estava rolando a fé militante na época e que houve a solicitação de julgamento por combate de um dos ex-guarda-real do Maegor o Cruel. E, falando de Maegor o Cruel, essa foi a última instância de um julgamento por sete. Foi na época do Maegor o Cruel. E ele teve que participar de um julgamento do sete. Ele quase morreu, quase entrou, né? Tipo, entrou em coma praticamente, mas acabou sobrevivendo àquele merda. Então, é isso. Esse é quando eles falam, nossa, faz 100 anos que não tem um julgamento do sete, que negócio é esse? É porque realmente faz bastante tempo, gente. O Maegor é filho do Aegon Conquistador. Faz muito tempo que isso daí não é puxado para ser usado. E é a cara do Aerion, né, Marcos? É lógico. Ele, assim, a gente sabe que ele não sabe muita coisa, que ele é meio burro, só que assim, ele saberia formas de se safar, né? Então, ele muito provavelmente ele deve ter procurado todos os tipos, ele sabia que ia chegar nisso, numa proposta de julgamento por combate, que ele corria esse risco. E ele sabia formas de esconder. E assim, a decepção do Maker ela é muito visível. Primeiro porque assim, ele já tem um filho que tava bêbado e perdeu o outro. E aí quando ele chega na frente de todos os outros lords, na frente do irmão dele, que ainda deve ter essa parada dele querer impressionar o irmão dele. E aí o filho dele Sim. se acovarda desse jeito. E o Baylor fica incomodado porque ele não viu essa chegando, né? Ele fala, puta que pariu, caralho. E só uma coisa antes também, que você falou da heterocromia, é um olho de cada cor, né, gente? A Shiera Sistar, que é uma das bastardas do Aegon IV, ela é amante do Brynden Rivers, que é um Targaryen, um bastardo Targaryen que eles estão escondendo aqui na temporada. Teve participação crucial na rebelião Blackfire e tudo mais. Ela tem heterocromia desde os livros também, tem alguns outros Targaryen ao longo do tempo que tem. E ela é conhecida como a mulher mais bela de Westeros. Talvez ela apareça, talvez não, mais pra frente, quem sabe. Não sei se ela tava viva nessa época ou não, mas ela tem relação com o Brynden Rivers, né? E ia ser Ia legal ser o Britney incrível se ela chegando aí no aparecesse. finalzinho, né? Eu vou continuar sonhando. Eu acho que a mãe do Viserys e do Daemon tinha heterocromia. Eu tô com isso na minha cabeça, mas eu não pesquisei sobre. Eu tô com essa informação, mas depois eu posso confirmar pra gente trazer outros Targaryens que têm heterocromia. Sim, muito bom. É, depois a gente faz isso também. Ela era uma das Targaryen acusada de usar a bruxaria, porque o Brynden Rivers tacou um monte de flecha no meio da guerra e as flechas dele mataram todo mundo que tinha que matar. Mataram o líder da rebelião Blackfire e os herdeiros dele. Então todo mundo falava, mano, que flecha é essa? É bruxaria, tal, não sei o quê. E eram os dois ali os acusados de bruxaria. E aí, voltando aqui, é muito bom a gente ver como o Aerion usa isso, né? Ele tenta, a todo momento mostra, não é isso que eu não tô me acovardando. O Daron também tem que ter justiça. A casa Targaryen tem que não sei o quê. Podia colocar o Daron e o Aerion juntos contra o Duncan, que ia dar tudo certo. O Duncan dava uma Nossa, eu ia pancadinha na cabeça do matar. Daron. É? Aham. O Duncan dava uma pancadinha na cabeça do Daron, resolveu o Aerion ali depois, mano. E pronto. Só que aí a gente vê. Tipo, aí fica tipo, puta merda. Aí você que lê o livro, você já vai lembrando do que acontece depois dessa atitude do Aerion. Você já fica, caralho, que merda, por que o Martin é tão cruel assim? Mas. Mas é um bom momento. Aí o Duncan sai de lá, tipo, caralho, eu ainda tenho que arrumar 6 pessoas para lutarem ao meu lado. Não são 6 amigos dele, ele tem que ter 6 cavaleiros, 6 guerreiros, né? Porque senão não dá. E aí ele. E nem se fosse 6 amigos, né? Ele também não tem. Se fossem pessoas do povo, ele também não ia ter. Não, meu irmão fazendo as contas aqui. Ele, tem que chamar o Egg. O Egg, o maluco que fez a armadura. O. Ó, o Egg tava pronto, tá? Com o machadinho dele ali, tipo, ele ia. Pra cima do Aerion, tá? Ele é pra cima do Aerion. É, na verdade, tem uns 4, 5 ali que iam pra cima do Aerion. Fácil, fácil. Você falou do Steely Pete, né? Que é o ferreiro. E eu tinha trazido aquele negócio da análise de que falaram sobre a presença de símbolos dos sete deuses, e eu não tinha me tocado de que o próprio Steely Pete é o ferreiro. Eu, tipo, né? E aí a gente, né, nesse mesmo canal que eu tinha visto sobre isso, eles reforçam essa parte e eles falam que o Baylor talvez seria a figura do pai. A donzela, na verdade, não seria que eu sugeri no outro episódio, que seria a filha do Lord Ashford, mas seria a Tancel, que faz muito mais sentido. E fica faltando a mãe. E é perfeito.
de estar faltando a mãe, porque tudo isso está acontecendo pelo Dunk estar reforçando o juramento que é feito em nome da mãe, que é de defender, né, os jovens, os inocentes, né, os indefesos e inocentes. E o próximo episódio chama Em Nome da Mãe, que é sobre esse juramento. E não só isso, eu tô achando que talvez a gente veja a mãe do Dunk. Porque no preview do próximo episódio, a gente vai ver um pouco sobre a infância dele ali na Baixada das Pulgas. E eu acho que talvez seja isso, sabe? Seja esse fechamento de que a própria mãe dele é a figura da mãe, de talvez alguma relação que ele tenha tido ali que ela ensinou alguma coisa que é muito central para ele, ou talvez sobre a perda dela, porque ele fala sobre o pai dele, né? Ele fala sobre, meu pai deve ter sido um ladrão, alguma coisa assim, eu já devo ter até visto ele ser enforcado e não sabia. Então eu acho que vai ter alguma coisa em relação a isso, talvez no próximo episódio. E tem também aquele ditado, né, de que eles falam da fé do sete, que é a piedade da mãe, Mother's Mercy. Tem até um episódio de Game of Thrones, eu acho, se eu não me engano, que tem esse nome, Mother's Mercy, eu acho que é lá nas últimas temporadas. Então, eu acho que todo esse simbolismo que a gente viu realmente foi intencional ali, para talvez chegar nesse momento ali do próximo episódio e a gente ver esse flashback de quem era o Dunk na Baixada das Pulgas. Eu achei, tipo, se for realmente isso, vai ser bem legal, assim, sabe? Um closing interessante pro personagem dele. A gente vai entender a raiz, né, de quem é o Dunk. Sim. O Mother's Mercy é o episódio que o Jon Snow morre na muralha, que a Cersei faz a caminhada lá da vergonha. Isso, Bom, exato. e aí a gente pega. Esse flashback vai ser interessante até pra mostrar essa outra camada e tudo mais, porque é uma coisa que a gente não tem muita informação. Nem o próprio Duncan lembra muito do passado dele. Como ele fala, ele era um ninguém, né? E aí ele chega lá depois de ter acontecido tudo isso, pensando o que ele vai fazer. Porque assim, não é que, se ele não arrumar 6, acabou, vai cada um pra um canto. Se não arrumar 6, ele é condenado e ele é morto, né? E pronto, então ele tem que arrumar. Aí ele chega lá e tá o Raymond Fossoway, que é o Fossoway escudeiro, esperando ele, muito fofo também, encapuzado. Você tá com fome? Ele, não tô com fome. Ele, não, chega aí. E aí nós temos o momento do Raymond Fossoway, que é do outro Fossoway, né, que é o Stephen Fossoway. Que aí pega todo mundo de surpresa. Primeiro você fala, caralho, que cara foda. Mano, quando ele começou a falar, eu falei, puta, isso que é um cavaleiro, mano. E assim, eu nem lembrava. Você tinha falado na semana passada, né, que ele tava no outro time. Mas eu nem lembrava dessa cena dele antes. Eu falei, caralho, será que vão mexer alguma coisa? Mas não, isso aí tá no livro também. Ele, eu tô com você não vai morrer enquanto eu estiver aqui, não sei o que. E o Raimon até, tipo assim, caralho, eu dei de mentir, mas ele é um ótimo guerreiro, tamo bem. E aí ele fala, eu vou arrumar os cavaleiros pra você. O Duncan fica mais Eu tranquilo, acho só que que, ainda bem que o Egg chega depois e fala, eu vou arrumar cavaleiros pra você. Tá, eu consigo. graças a Deus, se ele tivesse confiado de fato, ele ia ficar sozinho. Mas eu gostei muito do o texto que o Fossoway traz. Ele fala: A Casa dos Dragões. Onde estão os dragões, Sir Duncan? Nós, Fossoways, estávamos aqui muito antes deles chegarem às nossas praias e estaremos aqui muito tempo depois de eles sumirem. Esse texto é ótimo porque a gente falou no episódio passado sobre esse pedaço ali de região. Tem muitos pontos que são contra os Targaryen, e daí tem a questão os Fossoway com certeza eram a favor, então, dos Blackfyres, porque eles não queriam mais os Targaryen no poder. E tem muito isso das regiões, né, das famílias que são descendentes dos primeiros homens e tudo mais, que estavam ali antes dos Targaryen. Os Targaryen, eles são conquistadores, né? Eles vêm e roubam as terras. Então, tem muito desse sentimento ali muito interligado também com os deuses antigos, são famílias tradicionais. E ele também fala: Eu não sei por que a tragédia persegue tão frequentemente os homens de honra, mas quando me encontro sem respostas, a resposta é sempre mais glória. Eu achei esse texto muito, muito bom. É um texto tão pequeno, mas ele incute muita coisa ali sobre quem são os Fossoway, o que é essa personalidade do Stefan, e ele engana muito, né? Nossa Senhora, quase que eu também acreditei. Eu reli o livro recentemente, eu falei, nossa, uma esperança. Mas não. O que eu quero te perguntar aqui porque no livro a gente também, né, tem as mesmas informações do que acontece depois, Marcos.
o que que você acha? Você acha que o Fossey, ele falou a verdade ali, aí ele saiu. Aí no metade do caminho ele falou: será que eu vou conversar lá com o Targaryen? E ele, né, vai atrás do Aerion pra falar: ó, me chamaram aí, hein? O que que você acha de, né, a gente fazer um trato? Ou você acha que de algum modo o Aerion, né, ficou sabendo que ele ia estar, ele pode ter visto ele indo conversar com cavaleiros, alguém contou pra ele deve ter gente lá. E aí ele se aproximou do Stefan, de fato, do tipo, o Stefan tinha a intenção de lutar pelo Dunk, ou ele teve já esse pensamento logo depois de tipo, eu posso ganhar mais, porque ele fala que ele vai conseguir, como é que chamou? O título, né? E a gente não sabe exatamente como é a árvore da família dos Foster, e a gente só sabe que no primeiro episódio eles falam que o Raymond é do ramo secundário. Então, o Stefan, ele tá ali, provavelmente na linha sucessória do Lord Fossway atual. Eu não entendi que ele é o Lord Fossway. Aí, o que a gente pode entender é que, tudo bem, ele é nobre, ele é um lord, mas ele conseguiria, então, coisas próprias, talvez terras extras, porque quando você, né, tem ali um cavaleiro que é ungido, aliás, beneficiado pela coroa, muitas vezes terras estão envolvidas. Então, eu não sei exatamente como é que seria esse benefício dele, já que ele já é do ramo principal da família. A família dele já tem terras, a família dele já tem o castelinho deles lá, que eu não lembro como é que é o nome em português, mas é tipo, vou chutar, é tipo cidreira, que é de cidra. E eu fiquei tipo, mano, tudo é maçã dessa porra, é muito bom. Eles são tão temáticos, é incrível. Mas o que que você acha? Qual você acha que era do Stefan? Então, eu em primeiro momento achei que o Aerion tinha espião por todo canto e se armou nesse sentido também. Mas o meu irmão me convenceu o contrário de que assim, o Stefan ia sair beneficiado de qualquer jeito. Ele ia ter o mais glória de qualquer jeito. Então ele fala tudo aquilo pro Duncan e ele chega no Aerion e fala, ó, eu falei pro Duncan que eu ia achar os cavaleiros pra ele. Se você me der alguma coisa em troca, eu posso só frustrá-lo. Agora, se você não fizer nada pra mim, eu vou achar os cavaleiros e vou lutar do lado dele. E aí o Aerion falou, não, demorou, terra pra você, não sei o que lá. Mas é que, porra, é um plano muito bem arrumadinho pra ele ter... Porque ele fala, né, se não fosse a frustração do Sir Duncan, eu não receberia os títulos que eu recebi. Então, já me leva a crer que pode ser que realmente o Aerion tenha chegado nele antes, porque já deve ter visto ele junto com o outro Foster, com o Raimon, né? Então ele já deve, não o Aerion em Então, si, mas ele tem a guarda real, ele deve ter espiões, ele é sujo pra caramba, mano. no último episódio, quando tem a cena final, no livro também eu fiquei com esse entendimento de que quando o Dunk sai da tenda dos Fossoway, né, porque o Egg chamou ele, ele chega antes, né, o Egg fica atrás, porque, né, o Dunk tem umas pernas de 2 metros cada uma, ele deve correr muito mais que o Egg, e pelo o que eu entendi tanto no livro quanto na cena, porque os Fossoway chegam atrás do Egg armados. Eles estão com espada na mão. E eu não eu acho que, tipo, eu acho que talvez o Egg, no caminho, tenha falado: é o seguinte, eu sou Aegon Targaryen. Vocês estão comigo. E aí eles chegam, porque o Stefan chega junto na cena, ele tá junto com o Raymond com a espada. Eu não acho que ele ia, tipo, falar que ele ia tretar com um Targaryen aleatório sem entender a situação. Eu acho que o Egg deve ter chamado as espadas deles aí para ele participar. E aí que então que ele já estava envolvido e viu ali a treta, né, e tudo mais. Porque eu não acho que ele ia tipo, ah, sim, vou lá puxar a espada contra a guarda real, os cavaleiros que são ali da guarda do príncipe ou o que quer que seja. E aí eu tipo, cara, eu não sei qual que é a do Stefan no final das contas, esse filho da puta, eu não gosto dele no final das contas de qualquer maneira. Um corno. Mas a armadura dele é da hora, tá? A armadura dele é muito foda. O time do Aerion tem, os dois times, né? As armaduras aqui são lindas. Mas lá a gente tem 3 guardas real, a gente tem 2 Targaryen, a gente tem o Foster com essa armadura dele brilhante, zona bonita. Tem 3 Targaryen, né? Que o Daron também tá junto. Mas, assim, Coitado. esse episódio ele tem tantos momentos grandiosos, desde o momento que o Duncan entra que vê os cavaleiros ali,
que é surreal. Só que antes disso também, a gente tem o Pate de Aço lá entregando o escudo que a Tancel terminou. Ele fala que a Tancel fugiu pra Dorne, tudo mais, o Duncan já fica um pouco mais tranquilo. E aí a gente tem um momento dele olhando a pintura, da gente ver o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O Duncan, ele é mais pessimista nesse momento, até porque ele não tem muito motivo pra pensar que as coisas vão acontecer de uma maneira boa pra ele. Então ele fala, puta, a estrela tá caindo, eu não sei o que, esse escudo cheira a morte. E aí o Pat fala pra ele, mas olha essa árvore aqui é uma árvore que tá florescendo agora, é árvore de primavera, sei lá o que que ele fala lá. Então assim, Verão. é, e aí, tipo assim, tem um vendo o lado positivo da pintura, que é uma coisa de um amanhecer, de uma nova era, de uma nova vida, e o outro vendo um lado de um fim de ciclo ali, né? Então é bem legal a gente ter também como que o Duncan ele tá indo pra essa batalha. Coitado. Eu gostei também que ele fala: "Ai, quanto que eu vou cobrar? Quanto que fica?" Aí ele: a copper", que também é um penny, né, e é o de penny tree também a gente conecta com o penny tree do Sir Arlan, né, de Ser Tabor, e que ele tem, né, o símbolo da família dele é o negócio dos cobres, tanto que ele tem na espada dele mesmo. Depois eu fui ver isso, tem, aparece essa árvore nas Crônicas de Gelo e Fogo. O Jaime Lannister passa por essa cidade. E daí eles têm essa árvore em que eles meio que inserem esses coppers no tronco da árvore. Então, por isso que é o símbolo da casa é o cobre. Eu achei isso muito legal. Daí ele fala, tipo, é como se o Sir Arlan tivesse ali presente, e depois, quando ele aparece na visão do Duncan, isso se amarra muito bonitinho. Mas o que você achou quando o Daeron apareceu lá junto com os fósforos? Eu achei foda ele naquela vibe de não aconteceu nada, eu não fiz nada de errado. Tipo assim, nossa, seus pais viram você ia chegar aqui, aí o deram. Espero que não, porque eu não devia estar aqui, tipo, tira. Aí o Duncan já vai pra cima dele, tipo, eles não podem me matar duas vezes. Amei. Mano, Muito foi muito bom. bom. Nossa, E ele ainda dando uma alfinetada também, né? Porque o Egg depois fala, né? O Aerion acha que ele é um dragão mesmo. Aí o Deron, se a gente fosse os fósseis, ele ia achar que é uma maçã. E os fósseis é ali, tá ligado? Falei, mano, que cara folgado, mano. gostei muito. Eu gostei porque eu acho que essa pequena cena, né? Porque ele dá essa cortada no Raymond, né? Nos fósseis, e depois que o Egg conta o porquê que ele odeia o aéreo. Eu fiquei na dúvida se eles iam falar sobre isso mesmo, porque, né, querendo ou não, o Wenzel é uma criança de 9 anos, às vezes é difícil essa linha de trazer esses temas na fala de uma criança, né, muito criança. Eu fiquei na dúvida se talvez eles não fossem colocar isso na fala de outra pessoa, ou se eles não iam trazer isso. Só, tipo, o Aeron só é uma pessoa terrível, a gente não precisa saber mais sobre isso. Mas o fato de existir uma camada de assédio sexual entre ele e o Egg é muito terrível. Tipo assim, a gente sabe que eu tava revendo, eu assisti o primeiro episódio de Game of Thrones antes de ontem, eu acho. E aí tem o Viserys com a Daenerys, né? E tem fica esse clima no relacionamento deles o tempo inteiro de uma. A gente fica até na dúvida durante toda a série se já aconteceu alguma coisa, porque ele tem esse negócio de ficar em cima. E aí, cara, esse negócio dele ter falado, ah, vou te castrar, porque daí eu vou ter uma irmã para casar. O Egg tem duas irmãs, ele tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E eu acho que talvez era aquela coisa de se tem uma irmã mais velha, quem ia casar com ela, se fosse ter um casamento entre irmãos, seria o Daeron, né? Porque ele é o mais velho. Tô enganada? Ele é o mais velho? Eu acho que sim. E aí, talvez a mais nova nem tivesse nascido ainda, sabe? Tipo, o Egg ainda era o mais novo, daí o Aerion usou isso de ameaça pra ele. Mas pra mim o que mais pegou também é que ela matou meu gato, filha da puta. Você é um desgraçado. Mas, cara, o Aerion, ele realmente, ele é a loira tóxica dessa geração, ele é o Joffrey, ele é o Viserys, ele é todo mundo junto. E só traz essa outra camada, porque cara, o cara já matou um cavalo, né? A gente só esperava coisa ruim dele. Só que quando o Egg fala isso, o Raymond ri. Esse filho da puta. E aí que o Daeron, tipo, eu gostei deles terem usado essa ordem das falas, porque acontece, né, do mesmo jeito ali no livro, quando ele tem essa frase das maçãs. Só que ele fala como se ele estivesse dando um tan ali do tipo, o que que você tá fazendo, rindo do que meu irmão acabou de contar? Tipo, e o jeito que ele fala, que o Egg, ele fala a verdade, acho que ele fala alguma coisa assim.
Quem sabe o que o próprio que ele fala que o Aerion é cruel, e quem sabe se o próprio Daeron não sofreu também na mão do Aerion, por mais que ele seja o irmão mais velho, isso não faz nenhum sentido. E eu fico com o sentimento também de que o Daeron, apesar dele ter todas as falhas dele, a gente vê que o Egg não quer que ele se machuque, ele impede, ele grita pro Duncan não machucar ele, enquanto a gente vê no outro episódio, mata ele! Ele não tem isso com o Daeron, então, apesar do Daeron ser um bêbado, deve ser ausente, faz coisas terríveis com o Egg, do tipo de ser uma pessoa irresponsável, mas eu não acho que ele é uma pessoa cruel. E talvez o Daeron, quando o mestre Aemon, né, já não estava aí, talvez fosse pro Daeron que o Egg corria quando a Aerion fazia esse tipo de coisa. Talvez eles tenham esse tipo de relação, porque ele fala como se ele soubesse exatamente dessa história. Tipo assim, o meu irmão tentou ameaçar o meu outro irmãozinho, e tipo, é isso. Então, eu gostei muito. E aí eu te levanto, né? Ele puxa ali o Dunk para falar sobre o sonho dele. Vamos falar sobre o sonho dele, Marcos. Vamos, eu acho primeiro que tem isso também desses Targaryen de sonhos proféticos. Alguns carregam esse peso e não conseguem carregar direito. A gente vê como que a Helena tá em House of the Dragon. É muita coisa às vezes pra você. O Viserys teve sonho, interpretou errado, fez uma porrada de merda, mas ele foi rei e tal, ele conseguiu segurar até esse peso. Mas tem alguns que não, então eu acho que muito dessa bebida que o Aeron tem, dessa saga por ficar bêbado, maluco e tal, tem a ver com os sonhos que às vezes ele não sabe interpretar, às vezes alguma coisa aconteceu de errado, ele fez alguma coisa errada no passado por conta de algum sonho e ele não foi superando, e aí ele bebia pra esquecer. Eu até achei um pouco estranho o momento que o Egg fala depois. O Aerion matou meu gato, ele fala que não, mas eu sei que foi ele, e o Daron corta ele na hora. Tipo assim, chega disso. E aí eu fiquei imaginando, tipo assim, por que o Aerion negaria se ele tivesse feito? Porque o Egg já odeia ele. E aí eu fiquei pensando, será que foi o Verdade. Daron que fez alguma merda com o gato do Egg? Tipo assim, ou porque ele teve algum sonho, ou porque ele foi sem querer. E aí é mais fácil ficar quieto e deixar o Egg culpar o Aerion, porque o Aerion também não vai ficar se defendendo de nada. Ele quer que se foda. Eu achei meio. Essa cena, quando o Daron dá um corte no Egg nesse momento, tipo assim, deixa isso pra lá. Nessa parte, na parte que ele fala lá que o Aerion ia na cama dele, falava que precisava de uma irmã, o Daron ele fala: Não, o Aerion é meio cruel. Aí o Egg, e ele matou meu gato. Ele fala que não, mas eu sei que foi ele. Aí o Daron, chega disso. Vamos, aí ele chama o Duncan pra trocar ideia e fala do sonho. Muito foda o sonho. Falei no vídeo também de primeiras impressões lá que nós temos, tipo assim, essa parada do sonho que ele não interpreta direito. Um grande dragão em cima do Duncan significa um Targaryen morto. Até por isso que no primeiro episódio o Daron olha pro Duncan e fala: Não chega perto de mim, eu sonhei com você. Ele já tinha tido esse sonho. Se ele vê o cara que ele sonhou um dia antes, provavelmente, que tava em cima de um dragão morto, e ele é um Targaryen, ele, pô, o cara vai me matar aqui na taverna, alguma coisa, porque ele não sabe interpretar direito o sonho também. E aí nós temos 4 Targaryens no campo de batalha, só que assim, 2 deles não são grandes dragões, né? Porque até tem essa parada da majestosidade da criatura. Nós temos Ele fala dois que é heróis de maior do que guerra. essa campina inteira, tipo, que é um dragão enorme. Como você falou quais dragões seriam de cada coisa. A gente tem que pensar qual o tamanho desse negócio. E eu acho que o Aerion seria um dragão pequitito. Pode ser também. Não, do tipo, não seria o Balerion, sabe? Tipo, eu não daria esse dragão pra ele, então. Eu vi gente falando do Caraxes pro Aerion, jamais, gente. Que isso? Jamais! O Caraxes não deita pra qualquer um, não, mano. Que isso? E aí eu acho que tem muito disso também. A gente tem 2 heróis de guerra de Rebelião Blackfire nesse campo de batalha, o Maker e o Baelor, né? Então assim, porque ele deixa claro o tamanho do dragão, né? As asas dele cobriam, é como se fosse um Balerion ali, mas personificado, uma dessas pessoas, né? Então eu achei legal também a forma com que ele conta esse sonho, os detalhes, o Duncan querendo saber mais, eu que matei? Não sei, isso aí eu não consigo interpretar, não consigo saber tudo. Então achei bem da hora mesmo. Tem uma diferençazinha muito pequena e que a gente não vai explicar sobre isso. Se a gente algum dia for falar de spoilers de coisas, a gente toca nesse ponto, mas tem uma pequena diferença na profecia de quando ele conta no livro e quando ele conta agora. Ele fala: Eu vi você e um grande fogo. Ele
bota isso no começo ali da profecia, e eu achei o fraseado muito interessante, você não acha, Marcos? É, essa profecia pode significar tantas coisas ao mesmo tempo, né? Muito louco. Então, eu só vou deixar esse ponto aqui de que o jeito que eles colocaram é muito específico. Achei interessante. E eu gostei, né, coitado, o Duncan, fui eu que matei? Eu acho que se eu ouvisse isso, eu não ia nem chegar nesse ponto de falar, caralho, tinha um dragão morto. E ele, tipo, ele tem essa preocupação, ele tem tanto isso dentro dele, né, de, tipo, as coisas que ele pode causar e tudo mais, que ele fica, tipo, nossa, mas fui eu que matei o dragão no seu sonho? Enfim. Mas eu acho que ele tava mais na esperança de ter matado o Aerion, entendeu? Dele, tipo assim, eu matei, tipo, eu consegui matar o Aerion. Porque assim, todo mundo que tá ali, a maioria das pessoas que tá ali, quer matar o Aerion, mano. Eu acho que até se o Baylor tiver uma chance de matar o Aerion, ele mata o Aerion. Porque aqui é uma situação de julgamento do 7. Se o Baylor mata o Aerion, ele não vai ficar conhecido como assassino de parentes, por exemplo. Aqui, meu filho, Exato. entrou, acabou, entendeu? Tipo assim, você sendo um Hardin, você pode matar um cara da Guarda Real, você pode matar um Targaryen, porque não vai acontecer nada com você. Você está num julgamento do 7. Ali, essa hierarquia não se aplica. Todo mundo que entrou ali, entrou igual. Então realmente, eu senti mais essa expectativa do Duncan. Tipo assim, fui eu que matei, então é o Aerion, porque eu não vou pra cima do Daron, e eu dificilmente vou pra cima do Maker. Só se. E não vou matar ninguém da Guarda Real também, né? É, Uhum, exato. uhum. Também que ele não sabe nessa hora, ele também nem sabe que antes, né, ele sabe da Guarda Real. Quando tem esse momento, verdade, o Egg fala, então, ele pediu pra Guarda Real. Eu, a vibe do Duncan, tipo... Eu queria muito ter visto o Egg com o Maker, sabe? Pedindo pro Maker não ir. Eu queria ter visto essa cena. Porque ele fala, eu implorei muito pra ele não ir, mas ele vai e vai levar a guarda real. Mano, fudeu. Tipo assim, é um herói de guerra, são 3 guarda real, tá ligado? E aí tem 2 Targaryenzinhos de merda, mas tem o Foster também que é bom. Mas Eu vi muitas postagens colocando o Maker em comparação com a Alicent, né, do Fuck My Kids. Tipo, né, tipo, eu não ligo, só que já tem muita gente argumentando e eu argumento aqui também. Gente, são coisas muito diferentes. Enquanto a Alicent, talvez ela faria alguma coisa para os filhos dela, né, olhando e falando, nossa, meu filho é terrível, será que eu não... Melhor não resolver isso daqui? A gente sente essa vibe, né, dela aí, que a gente falou sobre isso na temporada, dessas dúvidas que aparecem. Mas o Maker, vocês veem ali que os filhos dele pode ser uma merda, mas ele tá pelos filhos dele, ele vai defender o filho dele, ele tá ali do tipo, ele não vai deixar isso acontecer. Então não é a mesma coisa. O Maker, ele pode ter os defeitos dele, que estão sendo colocados muito mais na série, porque a gente não vê muitos dessas camadas desse personagem no livro. Eles tiveram que fazer escolhas sobre a personalidade dele. Faz sentido para mim o que eles estão seguindo, mas ele não odeia os filhos dele. No final das contas, ele ama o Daeron, ele quer o Daeron bem, tanto que você vê ele indo atrás. Não é que ele só tá indo atrás do Egg, o bêbado do meu outro filho, foda-se. Não, ele tem amor pelo Daeron, ele tem amor pelo Aerion. Deve ser conflitante só olhar e falar que bosta. Aliás, dou um asterisco aqui, que alguém deu um zoom assim na cena lá, que eles estão no salão, quando o Maker agarra o Aerion, que eu achei ótimo, ele cata eles e vai, vamos, caralho! E aí, no fundo, quando tem assim o Duncan, dá pra ver assim atrás do ombro dele colocaram o fundo, que o Aerion vai passar e o Maker dá um safanaço na cabeça dele, tipo, sabe aquela coisa dos pais assim, passa, eu não vou te bater, passa. E aí ele dá um na cabeça do Aerion, eu acho muito bom, eu acho que ele é esse pai. Ele não vai deixar o público, né, não vai deixar outras pessoas serem os julgadores do que, né, tá certo, tá errado, os filhos são dele, ele não é aquele pai ausente. Ele não é a Alicent na primeira temporada, tipo, ai, meu filhinho, eu vou tirar o olho de outra pessoa só porque ele é o meu precioso. Ele tem as razões dele, então eu gosto dessa dinâmica. ele não é também o Viserys com qualquer filho que não seja Rhaenyra, né? Porque o Viserys, Exato, exato, foda-se. né? Filhos? Que filhos? Eu só... Quê? Muito Só tenho ela ali, ó. é isso. Ele é. E assim, não é uma escolha. Ele não tava escolhendo salvar a vida do Egg ou do Aerion. O Egg não tava em jogo aqui. Por isso que ele falou não pro Egg. Tipo, o Egg insistiu, mas o Aerion sim estava em jogo. É aquele negócio de qual filho você ama mais, o que mais precisa naquele momento, sabe? Então, basicamente, ele foi pro lado do Aerion porque o Aerion ia entrar numa justa.
e entrar numa batalha, ele precisava proteger o filho. Ele falando não pro Egg de não entrar na batalha, ele não ia estar mudando nada do que vai acontecer com o Egg. O Egg não entra em perigo nesse momento, né? Então até por isso. E aí nós temos... Ah, e outra coisa também, o Dexter deu uma entrevista falando que ele nunca tinha falado palavrão, ele não gosta de falar palavrão, mas ele falou porque é o trabalho dele, né? E o ator que faz o Lionel Baratheon falou também. Quando eu li o roteiro, eu percebi que eu ia ter que xingar muito na frente do Dexter, que é uma criança. Mas aí, pô, tipo assim, é bem legal também essa situação. E aí a gente chega no Fofo. grande momento. Muito bom, né? Muito bom. A gente chega no grande. Isso aqui é um compilado de momentos foda que você não consegue nem tipo, pescar todos, né? Você chega, o Duncan olha e fala, mano, como assim já tem tanta gente aqui? E aí nós temos o Humphrey Harding e o Humphrey Bisbury. Eles fizeram a primeira justa lá do torneio. Eles quebraram 12 lanças. Eles foram vistos como a maior justa do primeiro dia desse torneio. E eles são parentes. Acho que um é casado com a irmã do outro, alguma coisa assim. Então, um deles, o Humphrey Harding, tinha enfrentado o Aerion. Foi o que o Aerion matou o cavalo e o cara quebrou a perna. Por isso que ele quer se vingar do Aerion. O outro é muito parceiro desse Humphrey, né? São os Humphreys, eles são conhecidos dessa forma. Então ele entrou junto. É um cara que não apareceu muito, tem o bigode amarelo e tudo mais. Eu amei isso, porque os Beesbury, gente, vocês vão lembrar de House of the Dragon. A gente tem amor pelos Beesbury, porque é o cara que tenta defender a Rhaenyra no conselho quando eles estão ali fazendo aquele plot de madrugada, quando o Viserys morre. Ele é o cara que o filho da puta do Criston Cole enfia a cara dele na mesa. Ele era o quê? Mestre da moeda, eu acho? Alguma coisa assim. E aí o símbolo deles é a colmeia, né? E aí ele tem. Então, ele é preto e branco, preto e amarelo, né? Eu acho isso muito bom. A caracterização deles ficou ótima. E sim, eles são cunhados. E o Humphrey Harding, ele tá ali, né, amarrado no cavalo dele, porque ele não consegue ficar de pé. O Aéreo acabou com a perna dele, porque o cavalo dele caiu em cima dele. E o cavalo que ele está é o cavalo do Aéreo. Porque quando aconteceu aquilo, o Baylor e o Sr. Ashford decidiram que o Aerion faltou com hombridade. E aí, como matou o cavalo do cara, fizeram o Aerion dar o cavalo dele para ele. Então, aquele cavalo em que ele está em cima era do Aerion anteriormente. Sim. Uma outra coisa que deu pra ficar visível também nesse episódio, mais visível, é que o Maker ele está com a adaga do Daemon, que o Daemon usa em House of the Dragon. E aí, só a parada dos dragões lá, daqui a pouco a gente volta. O Caraxes combina com o Maker, tá? Com o Maker Eu o também Caraxes acho. combina. Aí Eu sim. também acho. Que é um guerreiro de verdade, por mais que ele seja meio duro assim, com os filhos e tal. Mas aí voltando pra cá, a gente tem esse momento. Então já são dois, os Humphreys. Aí a gente Os tem o Humphrey. Lionel, que o Lionel, na verdade, no fundo, ele quer ajudar o Duncan, porque ele gostou do Duncan, ele vai se meter nisso. Só que ele é o cara, o boêmio demais pra assumir, tipo assim, eu estou aqui pela honra e tal. Não, não tem isso há 100 anos, e eu tô louco pra fazer esses mantos brancos se borrarem aí. Então, de novo, é outra coisa. É uma chance que um Lorde tem de atacar a Guarda Real se ser considerado traição. De atacar um Targaryen se ser considerado traição. Alguns que buscam essa honra e que não tem medo disso tudo, eles vão entrar nessa batalha, né? Então, acho muito. A construção dessa temporada, a gente lembra, né, que o livro em si, né, o primeiro volume do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o Cavaleiro Andante, ele é muito pequenininho, ele tem, que 180 páginas, eu acho. E o Lionel, praticamente essa cena é a primeira vez que a gente tem contato com o Lionel. Então foi muito legal eles terem expandido o personagem dele para o que a gente viu, porque daí a gente tem uma relação com ele, a gente entende quem é a pessoa dele, tanto quanto os Humphreys, porque a gente, né, viu ali um pouco do que aconteceu, e também o Robin Weasley. Por isso que eles, né, introduziram aquela cena dele conhecendo o Egg antes, que pode parecer até um pouco jogada, e é ótimo que, né, ele tem a cota de malha dele que cobre um dos olhos. Eu achei ótimo essa caracterização, muito boa. E o Lionel ali, ele também, vou pontuar aqui sem nenhum tipo de spoiler, essa é a primeira vez, uma das primeira vez que ele vai lutar contra alguém da Guarda Real, mas não é a última. A gente vai, em outros momentos da história, talvez adaptados, ver o Lionel ali numa luta com alguém da Guarda Real, em que talvez ele tente novamente, né, sujar um desses mantos brancos, e que é um momento muito interessante da história. O Lionel é maravilhoso. Aí a gente tem o Raymond Fossoway. Vamos lá falar sobre esse momento.
incrível. O Duncan faz as contas lá, falta um pra ele. O Robin Riesling lá, ele fala, é maluco, sem olho, tal. Ah, eles traíram a honra, tal. Esses caras, eles estão o Humphrey Harding lá, ele tá mais pelo ódio que ele tem do Aerion, mas os caras estão, o Lionel e o Riesling, eles estão pela honra de um cavaleiro mesmo, né? E aí, mano, aí chega o Stefan Fosway e o Duncan, mano, a gente precisa de mais um. Aí ele fala, não, Recife precisa de dois. E aí, mano, o Raimon fica muito indignado. E essa cena do Raimon, essa cena inteira dele, ele jogando o capacete no peito do Stefan e ele andando em direção ao Duncan, tipo assim, ele não pestanejou. Ele estava entrando numa batalha onde ele era um dos mais fracos. Eu não digo o mais fraco porque o Aerion e o Daron ali, o Daron ia sair de batalha. E o Aerion, eu não sei, sinceramente, se pegar uma luta justa dele com o Raimon, eu acho que o Aerion venceria porque ele tem o treinamento com os melhores do mundo e tudo mais, mas ele é um puta de um covarde, né? Então, ele entra numa situação que ele sabe que muito provavelmente ele vai morrer e ele não pensa, é pela honra, o certo é esse. Então não interessa o que vai acontecer comigo. Ele olha pro Duncan, tipo, me torna um cavaleiro agora. Assim, o raciocínio dele é muito rápido. O primo dele acabou de trair, ele vira pro Duncan e me torna um cavaleiro. E aí a gente vê a confirmação de que o Duncan mentiu quando ele fala que ele foi transformado em cavaleiro pelo Sir Arlan. Ele não quer transformar o Raimon em cavaleiro. Não é porque ele não quer que o Raimon entre nisso achando que o Raimon vai morrer. Pode ter um pouco disso também. Mas porque como ele não foi ungido cavaleiro nunca, ele está mentindo, qualquer cavaleiro que ele ungir vai seguir os votos achando que é um cavaleiro e não vai ser um cavaleiro de fato. Então, na cabeça dele, ele está enganando a pessoa também. Às vezes a pessoa nem liga muito pra isso, mas o Raimon, por exemplo, ligaria. Ele vai, porra, se ele sobreviver aqui a vida inteira, eu sou um cavaleiro, fui ungido pelo Duncan, não sei o quê. E o Duncan não pode ungir ninguém porque ele não é um cavaleiro de fato. Aí ele é salvo pelo Gongo e o Lionel Baratheon fala, vai lá, resolve lá que eu vou ungir o cavaleiro. E aí, de novo, a gente tem... E aí é a sequência de cenas fodas, porque aí... Enquanto o Duncan tá andando pra lá e vai mostrando ele, a gente vai vendo o Lionel fazendo ali os dizeres do cavalheirismo, né? De proteger os fracos, inocentes e tudo mais. Muito foda. E aí vai tudo. É uma dimensão tão grande. É uma escalonada tão absurda assim que você fica, caralho. Você vê essa cena inteira sem piscar. E aí o cara chega pro Duncan, né? O Lord Ashford lá e fala: ó, a gente não pode esperar mais. Você precisa de mais uma pessoa. Se não tiver, você vai ser considerado culpado. Você não pode lutar em 6 contra 7 e tudo mais. E aí o Duncan, mano, o Duncan, que não consegue falar com uma mulher, que não consegue falar em público, que tem todos esses problemas, ele começa de cabeça baixa, tímido, né? Falando, mas ele vai crescendo. E o final do discurso dele é um discurso de um cavaleiro mesmo. E aí que eu te pergunto, Viti, o cavaleiro é quem foi ungido cavaleiro ou quem segue os dizeres do cavalheirismo, tá ligado? O que é Sempre ser um quem cavaleiro, tá segue. ligado? Então, Ser um cavaleiro. Ai, cara, é muito boa essa cena, cara. Eu senti arrepio até o fundo da minha alma. Porque, tipo, cara, o Duncan, ele se encontra ali. É raiva, é frustração, é determinação, é indignação, é tudo. Porque ele sente tudo que a gente viu ele acumular durante todos esses episódios em que o tapete dele vai sendo puxado. Os caras da Guarda Real, aquele ali que mentiu pra mim. Vou ter que lutar com ele, aquele cara que ficou, sabe, tipo, veio com aquele papo torto e que daí eu descobri que não, porque ele, sabe, tipo, é muito mais sobre quem é a sua família do que o que você é e o que você prega. E aí os caras lá estavam tentando me oferecer dinheiro para eu entregar as coisas e tinha gente aceitando. E agora que eu preciso, porque eu fui defender uma inocente, e aí eu tô passando por isso agora, que porra, cara, tudo isso se acumula dentro dele. Eu acho que a gente também vai ver como esse momento traz o passado dele no episódio seguinte. Toda essa construção a gente vê ali, né, durante o juramento do Lionel, a gente vê ele enxergando o Sir Arland como se ele tivesse ajoelhado e como o Sir Arland tivesse ali no lugar do Lionel, né, essa visão, e que o Sir Arland só faz tipo, ele dá os ombros, mas eu acho que isso significa muito mais, muito para além também de não ter existido o juramento entre os dois, mas também do Sir Arland falando, a vida é assim, do mesmo jeito que o Sir Arland aceitou aquele machucado dele, sabe, tipo, que ele
tava ali, eu sei que eu vou morrer. E a vida é assim, eu vivi a vida. E assim, você vai ter que fazer essa escolha agora. O que que você vai fazer? Você está nessa encruzilhada agora. Você é o dono das suas escolhas. O que que você vai fazer sobre isso? A sua história acaba aqui ou ela começa aqui? Essa é a primeira página de Sir Duncan, o alto? Eu Cara, acho isso muito bom. Eu acho muito bom porque, assim, quando eu vi a cara do Sir Arlan, eu lembrei de você falando que ele era aquele cara, tipo, aconteceu, aconteceu. Tipo assim, ele faz, tipo, pô, é isso, cara, não tenho nada pra te falar aqui. Vai lá e faça o que tem que ser feito. E aí, o discurso dele, mano, é uma cena tão. E aí levanta um cara lá e solta um peido, tipo, puta bagulho escroto. E aí é o Bruto de Brecken. Tinha que ser um Brecken, lógico que era um Brecken, aquele filho da puta. É o Otto Brecken, que eles chamam de o Bruto de Brecken, porque nessa cena do livro ele chama as pessoas por nome. E aí agora, no lugar disso, a gente vê esse close-up nessas pessoas que supostamente ele tá chamando. Os mais óbvios ali, a gente vê os Lannister, porque ele chama Tywon, não sei o nome dele, né? Tyson Lannister, que era o outro Lannister que tava lá, e o mais velho, que é o Daemon Lannister, que é o Leão Grisalho, que a gente tinha visto, a gente vê o close-up deles. Aí eu vou supor que são os próximos duas pessoas que ele chama, que daí foca em dois lords ali que estão com uma roupa um pouco mais parecida com as cores dos Baratheon, poderia ser o Lord Pierce Carron, porque eles são das Terras da Tempestade, que ele chama no discurso. Depois ele tenta chamar o Lord Gawain Swan, que eu queria muito ter visto mesmo a caracterização dele, pode ser este cara ou não, que ele é mais velho e que o símbolo da casa dele são dois cisnes, um branco e um preto, e ele é todo. A armadura dele é toda dividida entre preto e branco. Eu queria ter visto ele em batalha. E por último, a gente vê o Otto Bracken, que é o Bruto de Bracken. E no livro, ele é o único que responde alguma coisa. Ele fala: olha, essa briga pode ser justa, mas essa briga não é minha. E aí eu acho que esse momento do peido, ele dividiu muito a internet, né? De tipo, porra, era um momento. E aí quebrou, só que daí o Dunk volta, isso não abala ele. Então, eu não sei o que que você achou, Marcos, você me conta. Você acha que isso quebrou ali aquele momento ou não? Porque para mim, assim, a impressão, a mensagem que ficou é justamente o que o Dunk viu todos esses episódios, que para esses lords, porque a gente tá falando de lords, não são cavaleiros X menores. Todo mundo que tá nessas arquibancadas eles são casas de renome, eles não são, né, tipo, só cavaleiros menores de casas menores. Então, ali a gente tá vendo esse cara reagindo e traduzindo ali. Pra gente não importa, a gente não tá nem aí. O cavaleirismo para você não é a mesma coisa pra gente. E não é do nosso interesse participar de um negócio desse. O que que você interpretou dessa cena, Marcos? O que que você achou? é bem. Primeiro que o Stefan cita, né? Eu tenho amigos, ele fala do Otto, né? Então é esse cara. Esse cara que levanta e dá esse peido. Primeiro que assim, isso muda muito em relação ao livro, porque o livro você vê que é um cara que tem uma certa honra também. Só que é aquele negócio, não precisa se meter. O próprio Baelor Targaryen não precisa se meter. Ele vai ser menos cavaleiro por isso? Talvez, mas talvez não também. E aí aqui já dá uma diferenciada, já dá muito mais do o que o Duncan estava vendo de para onde está indo os cavaleiros. Só que como esse cara ele é amigo do Stefan, você já sabe que não é uma pessoa lá maravilhosa, tudo mais. O Stefan disse amigo, né? Eu acho que o Stefan é aquele cara, assim, que, tipo, na roda ele fala assim, porque eu conheço Call Raymond, sabe? Tipo, eu acho que ele é um brother assim, meus amigos. Exato, quem é o Stefan? De quem que você tá falando? Então, Stefan, Aí eu queria ter visto o Egg chamando o Lionel, tá? Eu queria ter visto essa cena. Em que estado o Lionel se encontrava quando o Egg entrou na tenda dele e falou: Meu brother, levanta aí, que você tem um trabalho pra fazer. Deve ter sido bom. Exato. E assim, querendo ou não, é o chamado de um Targaryen também, né? Então, o Egg ainda é um príncipe também. É uma honraria além. Mas eu acho que foi bom esse momento de quebra, porque o Duncan conseguiu sobressair disso.
Então foi mais uma aprovação pra ele como um cavaleiro, porque no momento que tá todo mundo rindo, você conseguir de novo atrair a atenção das pessoas é muito complicado. E aí tem uma mulher ali entre as pessoas que ela é muito esse reflexo de como as pessoas estão vendo esses cavaleiros atualmente. E ela fica indignada quando o cara peida e tal. E quando entra o Baylor, ela, tipo, a esperança, né? Então, no meio de muitos cavaleiros que realmente só tem o título e não seguem nada, de muitos lords que o Duncan fala, né? O que aconteceu com os lords de Westeros? Eu não quero acreditar que estão assim. A gente ainda tem os que se salvam. A gente ainda tem os Baelor Targaryen, a gente ainda tem os Lionel Baratheon. Mano, o Egg, eu tô vendo aqui agora o Egg com o machadinho. Realmente ele tava muito pronto, tá? Ele tava, caralho, é agora. E aí, isso aí termina. Essa queda, no momento eu achei eu falei, puta, isso aí é meio bizarro, é meio sem noção, tá ligado? Não cabe muito aí. Mas depois que o Duncan eleva de novo o discurso, aí eu falei, não, tá, entendi, beleza. E aí começa a música de Game of Thrones tocar. E nós temos Baelor Targaryen entrando, tal qual o Oberyn Martell chega e fala, I will be your champion. Ele fala, I will take the Duncan side. Sir Duncan side. Caralho, que cena foda. Que cena foda. O maluco, o Bert Carvel aí também, do caralho, mano. Que maluco. E é aquele Targaryen que você olha e fala, puta que pariu, mano. Esse cara, eu estou nas trincheiras por este cara. E aí eu não sei quem foi mais gigante, assim, porque a gente tem o Raimon Fossey se colocando numa situação bizarra, e a gente tem o Baelor Targaryen se colocando numa situação bizarra. O Baelor, ele tá mais protegido, porque, por exemplo, a Guarda Real não pode atacar ele. Sim. Não pode atacar ele. Inclusive, se a Guarda Real vê, por exemplo, o Stefan Fossey indo pra cima do Baelor, eles têm que proteger o Baelor. Eu acredito que até nesse momento do julgamento do Set, eles têm essa... Eles deveriam ter essa obrigação no meio disso tudo, né? Então é uma parada mais... Pra ele, assim, não se arriscaria tanto de fato. Só que mesmo assim, ele tá se metendo numa situação que ele não precisa se meter. No livro tem uma fala do Baylor quando ele chega, né, ali perto do Dunk, o Dunk tá tipo, meu Deus do céu, um ganhador do Oscar, sabe, uma celebridade, tá aqui na minha frente, falou que vai lutar por mim. E ele explica isso, né, sobre ele tá falando sobre os adversários, ele começa a tratar de estratégia nesse momento. Talvez a gente tenha essa fala no próximo episódio, eu acho que seria super legal ver o Baelor Targaryen falando sobre estratégia de batalha. Mas uma das coisas que ele fala né, os caras da Guarda Real não podem me atacar. E acho que é o Dunk ou o próprio Raymond que pergunta, mas Vossa Graça, isso é honrado, né? Contar com isso, vamos dizer assim, né? Usar desse juramento da Guarda Real, do fato, né, de que eles não podem atacar o Baelor, porque ele fala, eu vou, né, neles, eles não vão poder me atacar. Então, se vocês tirarem as outras pessoas, eu cuido de 3, tipo, é -3. E aí eles trazem esse questionamento. E daí acho que o Baelor, eu não sei exatamente a frase dele, mas ele fala: vamos ver o que os deuses vão achar, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Muitas coisas podem acontecer nesse próximo episódio. Mas, cara, quando começou a tocar a música, eu comecei a gritar. E aí eu, tipo, porque, gente, o Marcos tinha mandado uma mensagem no dia anterior, ou 2 dias antes, ele falou, mano, e se vier o tema dos Targaryen, né? Tipo, ia ser foda. E tal. E daí, tipo, eu não tava. Eu acho que eu não tinha nem computado a possibilidade deles trazerem a música tema por causa do primeiro episódio, né? Que eles já trouxeram ali, tipo, isso não é Game of Thrones. Mas quando vem esse chamado, e cara, esse remix que vai para os créditos, eu fiquei escutando os créditos, porque não é a versão original, ela é uma versão mais melódica. Eu achei muito bem feita, porque ela tem um ritmo quase, tipo, uma coisa meio trovadores, sabe? Ela tem um fundo ali quase mais alegre, né? Que combina mais com o Cavaleiro dos Sete Reinos, menos sombrio. E por isso que eu fiquei com vontade de assistir o primeiro episódio de Game of Thrones de novo. Ela é tão bem colocada, mas eu ainda fico na esperança. Eu tô achando que esse tema dos Targaryen talvez venha aí nos próximos episódios. Eu tenho essa esperança. Ficou muito claro que eles sabem muito bem usar as melodias importantes quando elas são necessárias. Exatamente, eu espero que aconteça também. E aí nós temos um dos grandes momentos para se entrar no hall ali do universo de Game of Thrones, a entrada do Baelor. O Maker chega perto dele e fala, mano, você é louco, esse cara bateu no meu filho.
E Tá aí o doido? Baylor, este cara protegeu uma inocente. É o que um cavaleiro deveria fazer. E pronto. E aí o Maker fica meio puto assim, vai cada um pra um lado. O Maker, eu não sei se o Maker vê isso como uma traição, mas ele tá puto com o irmão dele porque é o sobrinho, né? Em teoria, assim, tipo, porra. Mas Eu acho que é a primeira vez que eles estão em lados opostos, né? Tipo, de qualquer tipo de briga, deve ser uma questão complicada entre eles. eles passaram por uma rebelião Blackfire juntos, sendo conhecidos inclusive como uma grande dupla, né? O Martelo e a Bigorna. Então, realmente esse momento aí é um momento de encerrar assim num ápice maravilhoso. Ah, eu trago só a pontuação de pessoal, não sei se vocês perceberam que o Baylor, ele está usando a armadura do filho dele, que é o Valar, né? A gente viu o Valar no outro episódio. A gente vê ali que ele se ajeita ali, ele tá tirando o capacete, tá um pouquinho apertado nele, talvez. Talvez essa seja uma questão. Mas fica ali a armadura dele. Eu gostei muito de ver a armadura do Maker. Gente, tem ilustrações de muitos e muitos anos na internet desses personagens de gerações anteriores dos Targaryens. Cara, o Maker, pra mim, é uma das, assim, é uma adaptação tão, assim, ficou tão bom a armadura, o jeito que ele se porta. Tipo, ele, fisicamente, ele tá com uma cara mais velha, e até falaram que no ator eles fizeram como se fosse cicatrizes de não sei se seria peste, né, ou alguma coisa assim, mas eles colocam ali na pele dele. A caracterização dele tá incrível. A gente vê a arma que ele vai usar na próxima batalha já tá com ele ali no cavalo dele. Então, gostei muito. Vamos ver ali como que vai ser a armadura do Daryl, né? Vamos ver como que vai ser a caracterização dele. A gente não viu. Mas assim, eu tenho zero notas sobre esse momento. Ah, eu só vou adicionar um detalhe. Esse momento em que o Raymond Fossoway é tornado cavaleiro, ele é muito importante para a árvore genealógica dos Fossoway, porque lá no primeiro episódio a gente viu o primo dele, né, o Stefan, xingando ele, né, falando ele é uma maçã verde ainda, lá, essas coisas tontas que os Fossoway falam entre si e que o próprio Raymond fala, eu sou do ramo secundário. E esse é o momento que marca na árvore genealógica dos Fossoway a divisão entre as maçãs verdes e as maçãs vermelhas, porque o Raymond ele tem que escolher o próprio sigilo e ele acaba escolhendo uma maçã verde para o dele, enquanto da árvore, o ramo principal dos Fossoway é uma maçã vermelha. E aí eu vi um dos vídeos que pegou o momento em que ele tá na tenda com o Dunk, que no fundo tem uma pilha de maçãs, porque tem maçã para tudo quanto é lado, tem uma tigelona assim com um monte de maçãs e tem uma maçãzinha verde bem ali no meio. Assim, a atenção de detalhes dessa série continua me pegando de surpresa a cada vez. A armadura dos Fossil para mim, eu tomei um susto. Eu falei, cara, eles podiam ter feito qualquer coisa ali, tipo, sabe, a roupa normal deles já tinha sido uma coisa que chamou muito a minha atenção, mas essa armadura ficou linda. Eu não podia estar mais animada. 30 minutos, 45 minutos, que não sei quantos minutos foram tão bem amarrados que para mim dá até a esperança de que a gente, né, estava nesses últimos meses muito preocupados com o futuro não do cinema, mas né, das séries e tudo mais, especialmente com toda essa negociação que está rolando com os estúdios da Warner, com a Netflix e tudo mais. É, a gente está na era da inteligência artificial, de diálogos de baixo desenvolvimento, muitas séries que estão transformando os seus formatos para as pessoas que não prestam atenção no que está acontecendo em tela, e daí vem esse sopro de ar fresco, que é Cavaleiro de Sete Reinos. Nossa, me sinto muito abençoada de estar vivendo nessa época. Estou muito feliz. Muito, muito feliz. É muito bom porque, assim, House of the Dragon também tem essa atenção aos detalhes, né? A gente pode falar assim, de alguns problemas da série, mas detalhes sempre foram muito bem cuidados ali. Então, todo esse universo do Martin, eles têm esses cuidados mesmo. E o pessoal mandou perguntas aqui, né? Mais alguma coisa, Vit? Eu posso passar as perguntas? Pode ir? O que é isso preto fala aqui, ó. Falou em público sem se atrapalhar todo. Nesse episódio de fato nasceu o Sir Duncan. Muito foda mesmo. Vit, se puder, faça um top 5 de armaduras desse episódio, por favor. Elas merecem destaque. Manda aí, Vit. Nossa,
Desse episódio, né, a gente não tá falando de qualquer outra coisa. Gente, eu sou muito cadela pelo Lionel Baratheon. Lionel é o meu top 1. Eu gosto demais da armadura dele. Ele nem pôs o elmo ainda. Cara, a gente vê ele ali, né, com a armadura dele do lado, mas sabe, todo esse o dourado, eu sempre quis ver esse dourado dos Baratheon, porque amarelo é um tom difícil, né? Então, tipo, quando nos livros fala que é amarelo, a gente talvez vê alguns tecidos, mas na armadura é difícil traduzir isso. E eu acho que ficou maravilhosa a caracterização do Lionel. A segunda, para mim, tem que ser a do Valar. Eu gosto demais da armadura deles. Eu gosto muito que a gente vê versões diferentes da armadura dos Targaryen, porque seria muito fácil só colocar todo mundo meio que do mesmo jeito, né? E tem diferenças sutis entre cada uma. Então, a do Valar, para mim, é a segunda. Deixa eu pensar. Eu acho que a terceira, infelizmente, teria que ser do Aéreo. O capacete dele é muito foda. Eu não posso. Ele pode ser uma pessoa terrível, mas a armadura dele é muito legal. Gosto muito como se fosse uma chama, né? O capacete dele, não só com um dragão, mas é uma chama. É muito foda. Cara, deixa eu pensar. Eu não sei quem seria. Nossa, 4 e 5 que a gente vê aqui nesse episódio. Acho que eu teria nossa, o Fossoi, com certeza. A armadura do Stefan, por novamente, uma pessoa terrível, armadura foda. E no 5 eu coloco o Humphrey Beesbury, porque eu sou muito fã da casa Beesbury, cara. Eu adoro eles, eles são fofos. Gosto demais. Então mesmo, então é da hora, é da hora. Aí, ó, tem mais aqui. É... Dragões contra dragões, teremos uma mini dança de dragões nos próximos episódios? Teremos. Teremos. Teremos, né? A gente fez esse comentário em algum outro episódio que a gente pode considerar, né, esse momento da história como uma segunda guerra civil entre os Targaryen desde a Dança dos Dragões, que é o que a gente está acompanhando em House of the Dragon. Por isso que é tão perfeito eles terem escolhido essa história, né, para ser adaptada, porque ela é muito importante historicamente esse momento. Então, sim, nós estamos vendo mais um conflito entre dragões. E aqui também, ó. Achei que era o filho do Baelor entrando no final, quase pulei do sofá quando vi que era ele próprio. Isso que a Vit falou dele estar usando a armadura do filho porque ele não foi preparado pra entrar num combate, né? Ele não estava, isso aí não estava no roteiro dele. Então ele tem que pegar a armadura que estava ali pra ele, era do Valar. No livro é bonitinho porque o Egg acha que é o Valar e o Valar aparenta ser o primo preferido do Egg, porque ele, né, fica super feliz vendo ele na batalha e tudo mais. Então, nesse momento, o próprio Egg também acha que é o Valar chegando. Aliás, eu gostaria até de saber, por que será que o Valar não foi? Será que ele se ofereceu? Será que teve essa interação de, tipo, o Baelor chegar, falar e o Valar falar, deixa que eu vou em vez de você, e ele, não, é a honra, tem que ser eu, que não sei o quê. Ia ser interessante ver isso também. É, porque assim, motivo pra odiar o Aerion, o Valar também tem, deu pra ver no outro episódio, né? Exato. Então, mas eu acho que aí tinha a parada do Maker ali. Como o Maker é o tio do Valar, então ia ser meio complicado. E o Baelor falou: não vou deixar meu filho se colocar nisso, eu que vou. Pode até ter partido, eu acho que não, mas pode até ter partido do próprio Valar. Eu vou pegar o Aerion. E aí o Baelor falou: não, fica quieto aí você, teu tio tá lá, deixa que eu resolvo. Parada de pai se colocar na frente do filho. Se for isso, aí o negócio vai ficar ainda mais complicado pro Valar também, né? Mas. Mas eu acho que teve realmente esse momento porque o Valar também tem que odiar o Aerion com todas as forças dele. Aí o. Quem gosta, né, do Aéreo, Não eu acho que dá. nem o pai dele gosta dele. Ninguém gosta. O pai não gosta, os irmãos não gostam, ninguém gosta. Ó, o Felipe CZ fez algumas perguntas, uma delas com spoiler aqui, então não dá pra falar, mas aqui, ó, quando sai o próximo episódio, agora volta no domingo. O ruim de ter um episódio antecipado é esse, né, que agora a gente tem que esperar mais tempo pra ter o próximo. Então, o quinto episódio e o sexto, que são os dois últimos, vão sair domingo pra segunda, meia-noite, assim como o restante da temporada. Esse foi antecipado por causa do Super Bowl, apenas. E Samili NASC aqui. Não é uma dúvida sobre o episódio em si, mas por que será que os episódios são tão curtos? Porque é uma trama contida, né? É o que a gente falou no falar da semana passada, que essa série pode ter uma temporada por ano, porque ela usa um cenário só, ela não tem dragões, não tem CGI. E aí, até nisso de não ter muito CGI, eu espero muito que a estrutura de direção do próximo episódio seja parecida com a Batalha dos Bastardos. Tá? Porque se for, amigo, ó, aí é o 9.9 beirando 10 ali, que vai ser um negócio de outro planeta. Vai ser foda. Just show, né?
Tô animado A, já. a Clau A- Aguiar aqui pergunta: a Brienne é mesmo parente do Duncan? Ela é parente do Duncan, tipo, várias gerações depois, mas até por isso que ela é gigantesca, né? Eu amei que a própria, não sei se foi no perfil da HBO ou se foi no perfil do Game of Thrones oficial, eles fizeram um Reels de montagem entre a Brienão e o Dunk. Eu achei ótimo, tipo, os paralelos entre eles. E, gente, é impressionante, eles pegaram frames que eles estão, tipo, sabe, mesma posição, eles reagem do mesmo jeito. E o mais legal é os olhos azuis, né? As safiras de Tarte estão bem ali, né? Bem legal. Eu adorei essa montagem que eles fizeram, ficou muito bonito. Muito bom. E a gente tem também outros comentários, ó. Consegui chorar 2 vezes, xingar umas 4, episódio incrível. O Baylor é muito foda, espetacular. É... Sublime na cara da segunda temporada de House of the Dragon e nas últimas de GOT. Simplesmente perfeito, só melhora. Que episódio foda, correndo pra frente da TV pra assistir agora. Baylor quebra lanças. Pessoal aqui, mano. Cara, tenho que fazer um comentário sobre isso de correr para frente da TV. Lá no começo, acho que foi no episódio 2, eu comentei que a minha mãe, ela nunca gostou muito, assim, de assistir, porque ela acabava tendo que assistir algumas vezes quando tava passando House of the Dragon, quando assistia as últimas temporadas de Game of Thrones, então ela já viu alguns momentos, mas ela nunca foi capturada, assim, sabe, por qualquer coisa de Game of Thrones. E ela tá obcecada com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ela quis, eu tava assistindo os vídeos, né? A Mikan, Carol Moreira, são as minhas grandes inspirações. Eu amo muito elas, assisto todos os vídeos e ela, tipo, eu falei, ah, mãe, desculpa, né? Eu vou assistir aqui, então não sei o que. Ela, não, eu quero assistir também. Saber a análise delas. E, tipo, ela tá toda engajada. Aí teve não sei o que apareceu uma pessoa careca na televisão. E ela, ai, lembrei do Egg. Então é uma série que tá pegando pessoas novas. Ela tá jogando uma rede ali para uma nova audiência que não era do mundo de Westeros, né? De Game of Thrones, dessas adaptações. E tá sendo muito bonito de ver isso. É bem bonito mesmo, é bem legal. Eu quero. Tô tentando ainda fazer minha mãe começar. Traumatizou a cena, a primeira cena. Ó, o Nixon Santos. Quem vai morrer? Alguém me conta aí. Não, não vamos contar nada. Tá? É só um desafio do set aí. O bagulho é pesado. E agora, Vit, antes de encerrar, os Targaryen e os dragões. Então vamos pelo Baelor primeiro, vai. Qual dragão? Ah, vai ter que ser Balerion, né? Balerion, com certeza. Você concorda ou você acha outro? Concordo. Pô, o Viserys subiu no Balerion. O Baelor ia tá, mano. Pô, 100%. o 100%. Baelor gigante. O Maekar, Caraxes, né? Cara, eu tava pensando agora, né? Colocando o Balerion, será que seria. Eu acho que a Caraxes combina mais, mas também poderia ser Veigar. Essa vibe da velha idosa, carrancuda, junto com o Maker, talvez fizesse um bom par, né? Tipo, essa coisa assim, talvez fosse interessante, mas eu sou mais Caraxes também. Acho que é mais a vibe dele. A brutalidade dele, assim, combina com o Caraxes também. Uhum. Aí nós temos Valar Targaryen. O Valar combinaria com qual dragão? Eu sempre confundo os nomes dos dragões das crianças da Rhaenyra, o do Jack Harris. Eu vou. Não é o do Lucerys, tadinho. Nossa, qual que é o nome dele? Vermax? Ou Vermax é o do. Vermax é esse. Porque ele é meio verde. Eu acho que é esse que é meio verde. Eu acho que essa vibe combina com o Valar. O que você acha? Eu colocaria esse também porque eu acho eles meio parecidos também. O Valar não teve muita participação, mas pelo menos por enquanto assim, eles são bonzinhos, mas eles também têm um rancorzinho dentro deles, uma impulsividade. Até por isso eu acho que o Valar pode até ter se colocado realmente pra ir nessa batalha e pode ter sido um a mais que o Baelor precisava pra entrar. Acho que o Sim. Baelor tava meio vou, não vou, o Valar chegou, eu vou. E aí o Baelor, não, deixa que eu vou então, vai. Fica aí. Ele passa essa vibe de justo também. Ele é tipo, ele é filho do pai dele. Eu acho que ele tem essa Exato, coisa dentro dele. exato. Aham. Aí nós temos o Aerion. Que dragão combinaria com essa loira? Vamos pensar. A outra putinha loira que eu pensei foi, né, do Sunfire. Então pode ser o Sunfire, porque, né, já carregou. Mas também eu tava pensando no Grey Smoke, talvez, por causa dessa vibe mais.
mais dark dele, assim, uma coisa talvez como é que é o nome do não, em português, como é que é o Sea Smoke em português? Eu esqueço. É, Sea Smoke, é o do Laenor, era o do Laenor. É, do Leinor. Mas eu acho que o Sunfire combina mais. Já levou Sunfire uma combina bosta mais. loira em cima, leva outra. Eu acho que, lembrando do que a gente contou, de como é a armadura do Aelion nos livros, ele é muito Flash, assim, ele é tipo, ele é um pavão Targaryen, sabe? Eu acho que o Sunfire, que é um dos dragões mais bonitos, sem clubismo, tá, gente? Não, né, não tem nada a ver com pretos e verdes, mas o Sunfire é um dos dragões mais bonitos que a gente tem na dança, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que ia ser muito a vibe do Aerion, tipo, eu tenho o dragão mais bonito e você, sabe? Tipo, é uma coisa que combinaria com ele. Aham. É, eu também acho. O Daron, Nossa, qual que seria do Daron? Ah, Silverwing, eu acho, talvez. É, porque ele tem essa coisa meio gentil dele, sabe? Uma coisa mais assim. Mas também tem a Dreamfire. Não, a Dreamfire é da. É, Dreamfire. Dreamfire. Dos sonhos. E por ter sido da Helena, né? Que também era uma sonhadora, Dreamfire, eu acho que faz bastante sentido. Eu gosto, gosto. bom, e finalizando com o Egg. E aí, dragão do Egg? Tessário. A nossa rainha azul. Nossa rainha azul. Eu gosto muito, né, tô doida para ver a adaptação. A gente não viu Tessarion ainda, mas ela tem essa. Eu acho que ela é diferente justamente por essa cor. Ela tem uma cor muito chamativa, que é esse azul, tipo bique, assim. Vamos ver, se Deus quiser, ela vai ser bem adaptada, por favor, Senhor. Mas eu gosto muito dela ter essa cor diferente, sabe? De ser uma coisa assim, não é tão óbvio do que a gente vai pensar quando a gente pensa num dragão, e eu acho que o Egg tem isso dentro dele. O que que você acha? É, eu gosto dessa. Eu queria colocar a Melis em algum lugar aqui, É, mas a botou Tessarion, a a Melis. Tessarion vai bem. Será que a Melis também não seria do Daeron, o rei atual? A gente não conhece muito dele, mas talvez a Melis poderia ser dele. Se o Mestre Aemon, vamos colocar o Mestre Aemon, a gente, né, não vê ele, mas a gente sabe que ele é uma pessoa que existe nessa época. Qual que você colocaria para o Mestre Aemon? Eu acho que pra ele é um mais zen também. Eu acho que a Cyrax mesmo poderia combinar, sabe? Syrax é bom, eu gosto, gosto. Eu gosto também da. Como é que é o nome dela? Que eu adoro o nome em português. É um dos nomes em português que eu acho mais legais. Baila É a Lua? Baila Lua. Eu amo a Baila Lua. Eu acho ela tão legal. Eu acho que seria uma vibe pro mestre. Eu iria gostar. É. Ela é doidinha, eu gosto dela. É, esse daí ia ser da hora também. É, eu acho que fechamos bem aí. Eu acho que, sei lá, desses aí os que mais combinam são o Balerion com o Baylor Com e o certeza. Caraxes com o Maker. Acho que, mano, aí. É o paro perfeito. Sunfire com Ó, Aerion. Coitado do só Sunfire, pra tá? falar que a gente falou, se o Dunk fosse um Targaryen, eu acho que pra ele seria o Vermitor. Tipo, essa vibe, tipo, cobre, uma coisa velha, tipo, do Velho Testamento, talvez, acho que seria. Tipo, acho que seria da hora o Vermitor pra ele. Mesmo, ia ser da hora mesmo. Bom, então basicamente é isso. 1h30 de episódio pra falar do melhor episódio de Cavaleiro de Sete Anos até agora. Eles prometeram que ia escalonar. Quem leu o livro sabia que ia escalonar e está escalonando da melhor maneira possível. Então sentem e aguardem o próximo episódio, porque aí vocês vão ver o que é pancadaria de verdade. Eu queria agradecer mais uma semana a Vit por participar aqui com a gente, a todo mundo que mandou os comentários, que participa constantemente também dos conteúdos envolvendo o mundo de Game of Thrones. E até a próxima, pessoal. Sempre bom lembrar, o próximo episódio sai no domingo, não domingo agora, né? Esse episódio aqui que a gente tá postando do Falar Mergulhos foi publicado no domingo, mas é no próximo domingo que sai o episódio 5. Então, sentem e esperem, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que demorar uns 2 dias a mais aí, mas também vai valer a pena essa espera. Vejo vocês no próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Valeu!